Então eu creio que você saiu da sua casa hoje, numa quarta-feira, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui na casa do Senhor. Fala assim, eu escolhi estar aqui. Mesmo que você veio obrigado, você veio porque você quis, amém? Amém? Porque aquela coisa, às vezes a gente fala, aquela coisa, sabe aquela palavra que fala assim, que o teu sim seja sim e o teu não, não? Daí a gente, muitos anos da minha vida, eu interpretei essa palavra assim, ó, agora eu já dei a minha palavra, então se eu disse sim, agora eu tenho que cumprir. Né? Se eu disse não, agora eu tenho que cumprir o não, porque eu sim, sim, não, não. Até bem pouco tempo atrás, acho que um mês, um pouco atrás, o Espírito Santo me deu a interpretação dessa palavra para mim. Do que quer dizer que o teu sim seja sim e o teu não, não. Ele falou, você entendeu errado até agora. Não é manter a palavra. O que ele disse para mim é que quando a gente fala sim por dentro, a gente tem que dizer sim por fora também. Por exemplo, eu estava ali com a Cassi e eu fui mascar uns chicletes. Ok? E eu ofereci para ela. E talvez ela podia estar pensando assim, nossa, eu queria tanto uma balinha, um chiclete agora. E aí quando eu ofereço para ela, ela fala assim, não, obrigado. Mas ela estava querendo até agora, então ela falou não por fora, mas pensou sim por dentro. Só que claro que não foi o caso, porque ela aceitou os chicletes, ok? É só um exemplo. Porque ela é livre, graças a Deus, aleluia. Primeira coisa que eu falei para ela, eu disse que eu amo, eu respeito e eu do André, porque vocês são livres. E geralmente quem é livre incomoda quem é preso. Amém? E eu sei que essa igreja aqui tem vários haters. Eu sei porque eu recebo mensagem. Tipo, você vai pregar naquela igreja? Sim, vou. Né? Porque o que acontece? Quem é preso tem raiva de quem é livre. A árvorezinha que dá fruto sempre tem as inimigas. Mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Até eu ouvi hoje o Bill Johnson, estava ouvindo uma palavra do Chris Vallotton, e o Bill Johnson tem um ditado que fala assim, se você, cristão, não dá de cara com o diabo uma vez ou outra, talvez você está indo para o mesmo caminho que ele. Então, às vezes, quando a gente tem confronto, é porque você está confrontando mesmo. Amém? Então, por que eu falei isso? Eu não faço a menor ideia. Estou falando dos chicletes. Ok. Ela é livre. Disse sim, eu quero uns chicletes. Só que o quê? Muitas vezes a gente diz sim para uma coisa que a gente queria dizer não. E a gente diz não para uma coisa que a gente gostaria de dizer sim. Uma coisa que Jesus te fez é livre. Não adianta você saber versículo de cor, o filho me fez livre. Se o filho me libertar, eu sou livre. Você canta a música da Heloísa Rosa. Eu sou livre, canta, sou livre do pecado. Mas ao mesmo tempo, quando alguém te fala assim, vamos lá no aniversário da minha bisavó de 98 anos. Você fala, ai, vamos. Você não quer ir. Mas você diz que vai porque você não quer perder a amiga. E muitas vezes vocês vão para lugares que vocês não querem. Eu sei, eu me incluo. Muitas vezes a gente vai para coisas que a gente não queria, porque a gente fica com medo de que os outros vão pensar, do medo do que os outros vão dizer, das pessoas não nos aceitarem. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Muitas vezes, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente vai ter que ficar mal com algumas pessoas. Muitas vezes, para a gente ser a gente mesmo, a gente vai ter que aprender a dizer não. Muitas vezes, para você ser livre, eu sempre digo isso, quem é livre diz mais não do que sim. Porque se você diz sim para tudo, você só Maria vai com as outras, você não é livre. Quem é livre diz mais não do que sim. Sabe como é que Jesus venceu o diabo? Dizendo não. Jesus venceu Satanás no deserto. A primeira coisa que aconteceu no dia que ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele para onde? Para Disney? Não. O meu humor é um pouco sarcástico, então assim, tem que meio que entender. Que era para ser engraçado. Não é na Disney. Não, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. Para quê para o deserto? Para ser tentado pelo diabo, está escrito na Bíblia. Ah, quer dizer que o Espírito Santo me leva para lugares para eu ser tentado? Se você é discípulo de Jesus, bem-vindo ao clube. Porque o problema é que a gente quer ser discípulo de Jesus a gente quer ser abençoado por Jesus. A gente quer ser aquele filhinho que Jesus dá todas as coisas que a gente pede. Mas, na verdade, Jesus nos chamou para ser discípulos. E discípulo é o quê? É um aprendiz. E a gente tem que aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Eu estava ouvindo uma pregação minha hoje, que eu usei essa palavra. Que Jesus falou, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração.
Se a gente tem que aprender a ser manso e humilde, ser manso e humilde não é você ser aquela pessoa que não tem boca para nada. Não, é você saber quem você é. Não se achar melhor que os outros, nem pior que os outros, mas ser uma pessoa que quebranta e assume quando está errada. A primeira pessoa que você precisa assumir seus erros é para você mesmo. Amém? Você precisa se perdoar. A gente precisa aprender a se perdoar. Porque muitas pessoas a gente sabe as escrituras, a gente sabe que Jesus nos perdoou, a gente sabe que Ele já fez o sacrifício, que a gente já está perdoado, que a gente é nova criatura e um monte de coisa, mas a gente sabe na teoria, na prática a gente fala, mas será que Deus me perdoa? Mas eu não me sinto perdoado, eu não sinto perdão. Só que eu te digo uma coisa, a fé não é sentir, a fé é ter certeza. Se eu esperar sentir uma coisa, eu vou viver baseada nas minhas emoções. E as nossas emoções, quem aqui entende que as nossas emoções nos enganam? As nossas emoções nos enganam. Você não sente vontade de comer uma salada, mas muitas vezes faz bem para você. Você não sente vontade, nossa, senti vontade de fazer um jejum. Não, a tua carne não quer fazer um jejum. A tua carne quer comer um cheeseburger. Se você esperar sentir, você vai viver como a Bíblia diz, o coração é enganoso. A gente não pode viver sentindo coisas. Eu senti de Deus. E parece que isso vira um jargão, todo mundo, eu senti de Deus. Se você esperar sentir para perdoar, você está lascado. Porque perdoar é uma decisão. Se você esperar sentir amor para amar, então você é igual às pessoas do mundo. Que ama quem te ama, que é legal com quem é legal, que é bonzinho com quem é bonzinho e é ruim com quem é ruim. Isso você não precisa nem ser cristão para ser. É só ser humano. Jesus falou, se vocês amam quem ama, se você é legal com quem é legal com você, que diferença vocês têm dos outros? Sendo que Jesus nos chamou para ser diferente. Ele falou, se alguém te bater numa face, você vira outra. Ninguém na sã consciência vira outra face para alguém bater. Você não concorda comigo? Jesus disse assim, se pedirem para você andar 1 milha, você anda 2. Porque 1 milha era obrigação. Naquela época, as pessoas, os judeus, o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam sujeitos a Roma. Roma tinha dominado Israel. Né? Tanto é que naquela época, quem deu a última ordem para Jesus ir para a cruz foi Pôncio Pilatos. Amém? Romano. Os romanos tinham domínio sobre Israel. E aí o quê? Eles tinha nas listas de regras que os judeus tinham que fazer, tinha uma das regras era assim, se um soldado romano ou um cidadão romano pedir para algum israelita andar com ele 1 milha para carregar arma ou escudo ou qualquer coisa que ele estivesse carregando, era obrigação de todo israelita caminhar 1 milha. Com qualquer soldado romano. Como aconteceu quando Jesus estava carregando a cruz. Amém? Quando Jesus estava carregando a cruz, um soldado romano que estava batendo nele, acompanhando ele carregar a cruz, Jesus estava desfalecendo, Jesus estava desmaiando, ele estava fraco. E quando ele estava fraco, o soldado romano olhou para um homem chamado Cirineu, Simão o Cirineu, que era da cidade de Cirene, e falou, você aí, ajuda ele a carregar a cruz. Ele não queria carregar a cruz. Ele não tinha nada a ver com a história. Ele não era amigo de Jesus. Ele não era discípulo de Jesus. Ele não era nada. Mas ele sabia da lei que era obrigação caminhar 1 milha. Tudo que um soldado pedisse para alguém tinha que fazer. Por isso que Jesus falou, se te pedirem para andar 1 milha, anda 2, porque 1 milha é a tua obrigação. Você só vai surpreender quando você fizer além. Amém? A gente surpreende Deus quando a gente faz além. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. No original, a palavra agradar quer dizer surpreender. Jesus sempre se surpreendia quando alguém demonstrava fé. Quando aquela mulher conseguiu passar por todo mundo e tocou nele, ele falou, alguém me tocou diferente. Quando aquele cego chamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele falou, alguém me chamou diferente. Vocês estão comigo, vocês não sabem que eu sou da raiz de Davi. Um cego que nem me viu já sabe quem eu sou. Manda chamar esse homem. Aquele centurião romano chegou para ele e falou, olha, eu não sou digno de você ir na minha casa, mas eu sei que basta uma palavra tua e o meu filho vai estar curado. Ele falou, uau! Você surpreende Deus com algo que ele não está esperando. Com fé.